Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus reine em cada coração, amém? Para quem não me conhece, eu sou Charles Oliveira e eu comecei na semana retrasada uma série de estudos bíblicos com o tema Estudando a Bíblia com Charles Oliveira. E hoje o nosso tema será a origem do mal. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, pois o seu like ajuda a engajar o vídeo, para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Comente aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você entendeu do texto. Pode também comentar se você tiver alguma dúvida. Coloque assim: eu tenho dúvida sobre tal assunto que eu irei estudar e assim que possível eu responderei a você também. Compartilhe essa live, esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam se aproximar mais de Deus através desse vídeo e através de você também. Deixa o Espírito Santo te usar. Em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria também de pedir uma meta aqui. Eu preciso de uma meta mínima de mil inscritos no canal para que o YouTube possa recomendar o nosso canal para outras pessoas, para que o Evangelho de Cristo seja pregado no mundo inteiro, para que o nosso amado Jesus possa voltar o mais breve possível a esta terra. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo e os outros também que já estão no canal e também os que virão, para que Jesus possa voltar o mais breve possível, tá bom? Mas agora eu gostaria de pedir a você que feche seus olhos para nós podermos orar, para pedir a orientação do Espírito Santo. Feche seus olhos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós e para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Pai. Aqui não tem professor, o único professor é tu. Então fala conosco, que nós possamos aprender diretamente de ti os teus ensinamentos e que nós possamos colocar em prática na nossa vida, para que outras pessoas possam se aproximar mais de ti através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui tem um texto para início que diz assim, para a introdução do tema. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. E aqui vamos entrar na primeira pergunta. Diz assim: de quantos anjos é composto o exército de Deus? E aí? De quantos anjos é composto o exército de Deus? Você sabe? Não? Vamos descobrir agora através da Bíblia. E o texto está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Nossa! Então, como nós vimos no texto, o exército de Deus ele é composto de milhões e milhares de anjos. Agora, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? E para respondermos a essa pergunta, nós vamos lá para Ezequiel capítulo 28 e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 17, que diz assim, abra sua Bíblia e me acompanhe na sua Bíblia. Versículo 14, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu de teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Aqui nós vemos que Satanás, antes de ser expulso do céu, ele era um querubim e ele se chamava anjo de luz. Ele era um querubim da guarda ungido, ou seja, ele era um anjo especial, separado para algo maior que Deus preparou para ele. Ele tinha um cargo muito importante no céu. E só que esse fato de ele ter um cargo muito importante no céu, ele ser amado pelos anjos, vamos dizer assim, isso fez com que ele tivesse orgulho dentro dele, que o orgulho tomasse conta dele. Para dar continuidade a essa resposta, olha só o que diz. O texto diz assim, que ele era perfeito nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus, como está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. E aqui é um tema que nós vamos estudar mais para frente. Agora vamos à pergunta 3. A pergunta 3, ela é uma continuação da resposta da pergunta 2. A pergunta diz assim, que outros pecados esse anjo cometeu? E para nós respondermos a essa pergunta, nós vamos para Isaías, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14, que diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei acima, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos que Satanás, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser adorado como se fosse Deus. Porque, como eu falei, o orgulho tomou conta dele. Por ele ser um anjo querubim, um anjo da guarda ungido, ele estava constantemente na presença de Deus. Por isso que aqui fala, estava no monte da congregação, né? E ele se exaltou. Ele queria ser adorado. Então, ele queria sentar-se no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado, como se fosse Deus, e ele não amou a Deus, de maneira nenhuma. Agora vamos para a pergunta 4. Na pergunta 4 diz o seguinte, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? E o texto para respondermos a essa pergunta está lá em Apocalipse capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 9. O texto diz o seguinte, houve peleja no céu. Essa palavra peleja significa guerra. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão significa Satanás, que nós vamos ler aqui no texto. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui nós vemos que houve uma grande guerra no céu, guerra física mesmo, no céu, entre Cristo e seus anjos e Satanás, contra Satanás e seus anjos. Né? A serva do Senhor, a irmã Ellen White, ela fala no livro História da Redenção que antes dessa guerra, o próprio Cristo esteve várias vezes com Lúcifer, quando ele ainda era Lúcifer, para falar com ele, olha, se arrependa dos seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, eu te darei o seu posto de volta, como querubim da guarda ungido. Outros anjos também celestiais foram até ele para falar com ele, olha, Jesus não é desse jeito não, como você está espalhando por aí. Jesus é um ser amoroso, ele te ama, ele quer ter você de volta. Se arrependa dos seus pecados que ele vai te dar de volta o seu cargo. Mas o orgulho tomou conta de Satanás, de Lúcifer.
E a partir daí passou a se chamar Satanás. E ele não quis se arrepender dos seus pecados. Por isso, houve uma guerra no céu. E ele, inclusive, conseguiu enganar mais que a terça parte dos anjos. Mas boa parte desses anjos que foram enganados por ele se arrependeram dos seus pecados e voltaram e foram recebidos por Cristo, tiveram seus pecados perdoados e tiveram seus cargos de volta. Mas, mesmo assim, Satanás ainda conseguiu enganar a terça parte, né? E veio alojar-se aqui na Terra. Agora nós vamos para a pergunta 5. Na pergunta 5 diz o seguinte: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? E a resposta para essa pergunta está lá em Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: tomou, pois, o eterno Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o eterno Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Deus ele disse: olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, inclusive da árvore da vida. Eles poderiam ter acesso à árvore da vida e poderiam comer do fruto da árvore da vida, das folhas também. Mas Deus ele foi bem claro em dizer: menos da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Ele afirmou: vocês vão morrer. Agora, Deus disse, né? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Agora nós vamos para a pergunta 6, que diz assim: contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? E para responder essa pergunta, nós vamos para a Gênesis, que nós já estamos aí, né? Vocês estão ouvindo aí o barulho da moto, é porque o microfone aqui que vem no tripé, ele capta todos os sons externos. E o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, nós já estamos aí em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o eterno Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Como eu disse aqui, eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. O texto continua: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui nós vimos que Satanás queria enganar a mulher, como ele conseguiu, né? Com a imortalidade da alma, dizendo assim, Deus sabe que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí nós já sabemos que a Eva comeu do fruto, e nós sabemos também que ela ofereceu o fruto ao seu esposo, que também comeu. Agora, vamos à pergunta 7? Na pergunta 7 diz o seguinte: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? E para responder essa pergunta, nós vamos para Gênesis capítulo 3, que nós já estamos aí. E nós vamos ler o versículo 15. No versículo 15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, Deus ele prometeu a Adão e a Eva, porque eles se arrependeram, né, de terem comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus prometeu a eles que Jesus iria vir a esta terra
para esmagar a cabeça da serpente. Oh, glória a Deus, aleluia. Que promessa maravilhosa, né? Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, nasceria como homem, como pecador, mesmo sem ter pecado nenhum. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria, como ele decretou, glória a Deus, aleluia, por isso, o fim do domínio de Satanás. Satanás sabe que pouco tempo resta a ele e por isso ele quer destruir a mim e a você, que está me assistindo neste exato momento. Agora vamos à pergunta 8? Na pergunta 8 diz o seguinte: de que maneira Satanás nos engana hoje? Para respondermos a essa pergunta, vamos ler dois textos na Bíblia. O primeiro está em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15, que diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui nós vemos que Satanás, ele se transforma em anjo de luz e ele tem ministros que trabalham para ele, né? E ele inclusive opera sinais e prodígios, que significa milagres. Agora vamos ler o segundo texto que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz o seguinte: Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou os próprios escolhidos. Satanás, ele opera grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas, se passando pelo próprio Cristo, né? E é dessa maneira que ele tenta enganar o povo de Deus. Agora, vamos à pergunta 9? Na pergunta 9 diz o seguinte: contra quem o inimigo de Deus e nosso também está especialmente irado em nossos dias? Para responder essa pergunta, nós vamos para Apocalipse capítulo 12 e nós vamos ler do versículo 12 e o versículo 17. Os versículos 12 e 17. Apocalipse 12, 12 diz o seguinte: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo resta a ele, por isso que ele está o tempo todo querendo destruir a mim e a você. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. E o próximo versículo, Apocalipse 12, 17, a continuidade dessa resposta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui nós vemos que Satanás, ele está irado contra o povo de Deus que guarda todos os mandamentos de Deus, que é um tema que nós vamos estudar mais para frente. Vamos à pergunta 10? Na pergunta 10 diz o seguinte: como nos é possível vencer Satanás? E para respondermos a essa pergunta, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nós vemos que nos é possível vencer Satanás estudando a palavra dele todos os dias, a palavra de Deus todos os dias, colocando em prática na nossa vida e na vida de outras pessoas os ensinamentos de Cristo na nossa vida, na vida das pessoas também, orando, jejuando, ou seja, tendo contato íntimo, direto com Deus todos os dias. É dessa forma que nos é possível vencer Satanás. Vamos à nossa recapitulação do tema de hoje. Lúcifer era um anjo de luz que quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus, que é um tema que nós vamos estudar mais para frente. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os 10 mandamentos. Vamos ao nosso compromisso de fé, lembrando que esse compromisso de fé você vai fazer não é comigo, mas sim com o nosso Deus. Você crê, meu irmão e minha irmã, que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus? Se sim, digite aí nos comentários, sim, eu creio. Você, meu irmão e minha irmã, no grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e de sua palavra? Se sim, digite aí nos comentários, sim, eu quero. Você, meu irmão e minha irmã, deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Se sim, digite aí nos comentários, sim, eu desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir todas as orientações dele. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida até aqui, Pai. Hoje, eu e o teu filho e a tua filha, nós estudamos sobre a origem do mal e nós cremos que o mal surgiu no coração de um anjo criado perfeito que se rebelou contra ti. Nós, no grande conflito entre o bem e o mal, queremos ficar do teu lado e da sua santa palavra. E nós desejamos nos revestir de toda a armadura que vem de ti e seguir todas as suas orientações. Abençoe o teu filho, abençoe a tua filha que está me assistindo neste exato momento. Que tu derrame chuva de bênçãos na vida dele, na vida dela e na minha vida também, Pai. Que o Senhor possa usá-los como teus instrumentos, para que eles possam compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que o teu Filho amado Jesus Cristo possa voltar a esta terra o mais breve possível, para que nós possamos estar juntos nas mansões celestiais. Obrigado por tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, aí clica aí no like, deixa o seu like, pois o seu like ajuda a engajar o nosso vídeo para que o YouTube possa entender que o nosso vídeo está sendo relevante, para que outras pessoas possam também ter acesso. Comente aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que você entendeu dos textos, se você tem alguma dúvida, para que assim que eu ler, caso vocês tenham alguma dúvida, eu irei responder. Compartilhe com seus contatos do WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos da família, nas suas redes sociais também, para que o máximo de pessoas possam ver esse vídeo, para que eles possam aceitar Jesus, e você também seja usado compartilhando esse vídeo. E se você ainda não for inscrito ou não for inscrita no canal, que você se inscreva. Me ajude a bater a meta, pois a nossa meta, eu disse aqui no início, de 1000 inscritos, para que o YouTube possa impulsionar os nossos vídeos, para que o Evangelho de Cristo possa ser pregado. Obrigado, que Deus abençoe e até o próximo estudo.